Bom dia, colegas petroleiros, aposentados e também colegas da ativa. Hoje é domingo, são aproximadamente 11 horas e eu estou gastando meu tempo aqui com imensa satisfação para fazer um apelo aos colegas petroleiros que foram eleitos para o Conselho Deliberativo da Petros e aos colegas petroleiros também que foram indicados pela Petrobras para fazerem parte do Conselho Deliberativo da Petros. Em especial, a Cláudia Padilha de Araújo, que é a presidente do Conselho, ao Ricardo Rodrigues Bezada Filho, ao Camilo Viana Contini e aos suplentes Marco Aurélio de Cunha Monteiro Viana e Telmo Medeiros Lopes. Esses são os indicados pela Petrobras. Por outro lado, temos também os eleitos pelos que participam, os participantes, tanto aqueles que estão ainda trabalhando, quanto os que já se aposentaram. Fernando Castro Sá, Norton Cardoso de Almeida e José Roberto Castro Vieira, os três titulares eleitos para o Conselho Deliberativo da Petros e, respectivamente, seus suplentes, Luciano Maldonado Garcia, André Luiz Araújo Santana, Erval Cândido de Souza Filho. Aí você pode me perguntar, Ângelo, por que você está colocando para a gente o nome dessas pessoas e qual é a razão desse vídeo? A razão desse vídeo é simplesmente tratar de um assunto que diz respeito a uma parte dos participantes da Petros, que são aqueles colegas que estão numa situação de não receberem reajustamento por conta da política da Petrobras e por culpa da própria Petros. Daí fazemos um apelo veemente ao presidente Bruno Dias, né, e ao diretor Akira. O Bruno Dias, que teve e ainda tem todo o apoio dos petroleiros desde que assumiu a presidência da Petros, e ao Akira, que já foi gerente executivo da Petros e agora é diretor, que estão tentando, entre aspas, resolver esse problema, mas que não estão dando a devida importância, pelo menos a importância que aqueles colegas que estão dentro desse problema, eu também sou um deles, que trata do reajustamento de benefício e o teto dos benefícios. Ora, eu me dei ao trabalho de ler o regulamento da Petros, que trata deste assunto, e não existe absolutamente nada que diga que devido ao valor que cada um de nós recebe de aposentadoria, estejamos num determinado teto. Teto é que nem aquela piada que a gente conta de uma forma engraçada, mas aqui não tem nada de engraçado, que é alguma coisa que colocaram na cabeça de alguém. Pois bem, nesse caso específico, não existe em nenhum lugar do regulamento da Petros algo que diga que exista teto para que seja aplicado qualquer reajustamento depois que cada um dos petroleiros participantes da Petros tenha que se enquadrar para receber o seu reajustamento. O que nós temos é esse teto muito bem definido para quando cada um de nós se aposentou ou ainda vai se aposentar. Isso está muito claro. Mas não parece que esteja tão claro assim para Bruno Dias e para o diretor Akira. Então, pedimos encarecidamente ao Bruno Dias, em particular, não porque a gente sabe que ele assiste esse canal
ou que ele gosta da gente, ou que gosta de mim em particular. Não, nós sabemos que a Petros acompanha para e passo tudo que se fala a respeito da Petros, tudo que se posta ou se publica em relação a Petros. E este é um assunto de extrema importância, principalmente para quem nos últimos 5 anos não recebeu nenhum reajustamento, que são os não repactuados, que erradamente se colocam como estando no teto, ou ainda os RGs, né? Função de confiança, ou uma função gerencial que o colega ocupava antes de se aposentar. Não é fato que isso exista e, portanto, entendemos que o Bruno Dias, particularmente, está perdendo tempo e torrando a nossa paciência com esse tipo de argumento e, principalmente, o diretor Akira, ao convocar muitos ou quase todos os nossos representantes, perde muito tempo querendo que se assine um termo de não judicialização para que seja implantada uma solução. Não é necessário nenhum termo ser assinado e não é necessário que se faça alguma coisa que não esteja prevista. Caríssimo presidente Bruno, é só cumprir o que está no regulamento. Caríssimo diretor Akira, não é necessário assinar nenhum termo. E não sou eu que estou dizendo, eu vou ler daqui a pouco algum pronunciamento de colegas que estão no Conselho e de outros que já foram do Conselho, que têm competência para dizer para todos os colegas diretores da Petros e para o presidente Bruno que é uma balela o que está sendo apregoado. Presidente Bruno, quando você esteve em vários sindicatos e em várias oportunidades disse que queria reduzir o contingente dos passivos legais que a Petros tem, nós aplaudimos, porque sabemos que isso custa muito dinheiro. No entanto, parece que o senhor agora quer criar um novo passivo. Então, vamos combinar uma coisa, presidente Bruno. Não precisa criar um novo passivo, basta seguir o que está no regulamento. Basta que na diretoria executiva se proponha alguma coisa ao Conselho Deliberativo, aos nossos representantes formais, que possa ser aprovado, que resolva o nosso problema que nós não criamos e problema que o Estatuto não coloca. Então, o Estatuto não, o regulamento. Então, caríssimo presidente, vamos realmente fazer uma força de trabalho para reduzir o passivo legal que a Petros tem, porque isso custa muito dinheiro. Paga-se muito dinheiro a escritórios de advocacia para manter ações na justiça que já venceram, inclusive, que a Petros já foi condenada a pagar. E, no entanto, a Petros segue adiante perseguindo uma solução que não existe. Acabou, precisa ser pago. Vamos reduzir esse contingente enorme, segundo você, presidente, 27 mil ações. Vamos reduzir isso ao mínimo possível. É bom para Petros, é bom para nós participantes. E outra coisa, aproveitando o ensejo, judicializa sim aqueles valores que a Petrobras deve e ainda não pagou para a Petros. Coloca todos os esforços necessários e legais em cima dessas questões. É isso que precisamos resolver. Receber da Petrobras aquilo que a Petrobras deve e que já, em alguns casos, já perdeu na justiça. Não judicializa, não queira judicializar questões que atingem, em tese, digamos, 3 mil participantes da Petros, né, que estão com suas aposentadorias sem reajuste
de 3 a 5 anos, não sei exatamente se é 3 ou 5, acho que é 5, mas vamos lá. Estamos sem receber nenhum aumento. Isso não é correto, até porque, se formos aumentado, também iremos contribuir mais, com um valor maior. Então, vamos combinar uma coisa. Essa questão, segundo o entendimento de quem entende de lei, segundo o entendimento de quem conhece a PETS, conhece o Estatuto, e segundo o meu modesto entendimento que me dei ao trabalho de ler o Estatuto, ou melhor, o regulamento da PETS, não existe absolutamente nenhum empecilho para se reajustar os valores que eventualmente algum dos colegas tenha superado o teto que se estabeleceu quando se aposentou, ou que, se considerarmos o teto hoje, ele esteja acima. Até porque, presidente, está sendo considerado dentro desse valor o valor que ele recebe do INSS, o que é um absurdo completo, embora esteja no regulamento. Isso não é a Petrobras, muito menos a Petros que paga, né? Por exemplo, eu me aposentei ganhando 100% do que o INSS paga. Mas por quê? Porque a Petros foi boazinha comigo? Não. Eu me aposentei com 66 anos, 43 anos de contribuição para o INSS. Então, eu sou bom para a Petros, porque a Petros, com essa condição que eu tenho, ela paga muito menos para mim devido ao que eu ganho do INSS. Mas vamos ao que interessa, presidente. Olha só, eu vou ler para o senhor uma postagem que está colocada em tudo que é grupo e há unanimidade em todos os grupos para que isso se resolva com esse formato. O conselheiro recém-eleito Fernando Sá, a quem aplaudimos a iniciativa, ao conselheiro Cássio, também eleito na anterior eleição, e ao Norton, nosso muito obrigado por estarem atuando da forma como desejamos, no interesse dos participantes da Petros. Diz o Fernando Sá. Bom dia. O reajustamento de benefícios e o teto de benefício, cujos valores se encontram inalterados desde 2019, para participantes assistidos dos planos PPSP não repactuado e PPSP não repactuado por 70, tem sido a tônica da discussão em diversos grupos e fóruns dos participantes da Petros. Fato. Esclarecendo o caso, com o advento da nova regulamentação trabalhista, a Petrobras, principal patrocinadora dos planos previdenciários administrados pela Petros, descontinuou sua tabela de níveis de gratificação, mantendo sua tabela salarial, que inclui pessoal de nível médio e nível superior. Por força disso, a Petros deixou de realizar o reajustamento dos benefícios em setembro de 2019. Então, 2020, 2021. São, com certeza, 3 anos, vamos aqui corrigir o que eu falei de 5. São 3 anos sem reajustamento. Já em janeiro de 2020, continua o conselheiro, o conselheiro José Roberto Cássio alertou a diretoria da Petros para tal situação e repetiu seu alerta subsequentemente, sendo, aliás, contratados 2 pareceres jurídicos pela diretoria da Petros em novembro e dezembro de 2020, os quais são a base e a justificativa da decisão da Petros quanto ao procedimento que a Petros vem adotando. Pessoalmente, e salvo o melhor juízo, diz o Fernando Sá, discordo da conclusão de tais pareceres. O Fernando Sá e todos os que conhecem a Petros, conhecem muito bem a Petros, discordam dessa tese. Só o parecer que o presidente Bruno obteve, pagando muito bem, por isso é que considera o contrário. Continua o conselheiro Fernando Sá.
visto considerarem a tabela de níveis de gratificação como uma tabela salarial da Petrobras. Diante do imbróglio existente e a condução da questão, o Conselho Deliberativo solicitou uma reanálise da questão pela diretoria executiva com o devido acompanhamento da COSEG. COSEG é um órgão da Petros. Diante da condução do processo com o advento de um novo reajustamento em 2021, diante da alta inflacionária vivida e por inexistir uma solução para a questão, encaminhou o Fernando Sá ao presidente do Conselho Deliberativo, em 22 de setembro de 21, uma carta solicitando tratamento prioritário à questão. Mais uma vez, nossos parabéns, parabenizamos, aliás, o Fernando Sá por essa iniciativa. O Conselho Deliberativo foi informado, na reunião ordinária de setembro último, que uma proposta de acordo, sem detalhamento da mesma, estaria sendo levada a entidades sindicais para discussão. Sim, é uma atividade que está sendo feita pelo diretor Akira. Foi surpreendido com a informação de que durante a reunião de apresentação da proposta estaria sendo definido um prazo de 120 dias para a implementação do acordo, se celebrado, e que havia uma condicionante do acordo, qual fosse, ou qual seja, termo de compromisso para evitar a judicialização da matéria. Discordo da adoção de tal termo pelo modo de encaminhamento, diz Fernando Sá. Lembro que a relação entre participantes e Petros tem cunho contratual, estando sobre as regras do direito civil e, consequentemente, a representação dos participantes se faz por meio de representantes eleitos pelos conselhos deliberativo e fiscal, na forma do Estatuto da Fundação, com a qual também concordamos. Diante de tal situação, em 4 de outubro de 2010, o conselheiro José Roberto Cachel, parabéns ao querido colega e amigo, voltou a suscitar a importância da questão por meio de carta aos membros do Conselho Deliberativo, gerando o agendamento de uma reunião de trabalhos do tal colegiado junto com a diretoria executiva para encaminhamento da questão. Em tal reunião, em 15 de 10 de 2021, foi consensado pelo Conselho Deliberativo e pela diretoria executiva que seria, pela diretoria executiva, definido um cronograma para a conclusão da questão. Transcorrida a semana, o Fernando Sá encaminhou hoje uma carta aos demais membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, suscitando que haja prioridade para essa questão, pois ainda não foi apresentado o cronograma para a conclusão do problema. Na referida carta, expus porque entendo que existe um equívoco nos pareceres jurídicos utilizados e as razões legais e constitucionais pela qual entendo estar prejudicada a adoção de um termo de compromisso para evitar a judicialização na forma pretendida pela Petros, acrescento eu. Inclusive, por força de decisão judicial em situação análoga. E aí o Fernando menciona qual é a situação. Acórdão do TRT São Paulo, recurso ordinário em rito sumaríssimo, TRT/São Paulo, de número 1256-60-2020, de 5020254, 18ª turma, envolvendo o Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista. Se acumulam as manifestações dos participantes a conselhos deliberativos e conselheiros, com as quais ele, Fernando, se solidariza
e que demonstram que a pior decisão é não decidir. Ademais, não concordo que se justifique a falta de decisão por imposição do termo de compromisso para evitar a tal judicialização. Atenciosamente, Fernando de Castro Sá. Muito bem, 100% de acordo com a tese defendida por Fernando Sá, e não apenas Ângelo Cataldo, mas todos, em todos os grupos, estão de acordo com esta manifestação, com esse indicativo de solução, até porque não é necessário, adotando a solução preconizada, adotando simplesmente o que está no regulamento da Petros, que se modifique tal regulamento e que, ao ser modificado, enseja recorrer à Previc e a Previc aproveitar e nos cobrar a extinção do artigo 48. Prezado presidente, prezado diretor, está na hora de acabar com esse sofrimento desses colegas todos, está na hora de resolver essa questão que penaliza sem necessidade nenhuma a centenas, são quase, segundo as contas que a própria Petros apresenta, em torno de 2.500 colegas que estão nessa situação, que contribuem normalmente como todos os outros colegas e não achamos que seja justo que uma parte contribui e recebe os reajustamentos, outra parte contribui e não recebe os reajustamentos por causa de entendimento equivocado de parte da diretoria da Petros ou da diretoria da Petros ou de um parecer jurídico equivocado que não encontra amparo no regulamento da Petros. Então, pedimos encarecidamente ao presidente Bruno e ao diretor Akira que esqueça essa questão de não judicialização, porque ninguém vai vender os seus direitos. Os prepostos representantes, né, associações e sindicatos, não podem assinar esse termo de judicialização, de não judicialização, porque ele não se aplica, principalmente porque ele não se aplica a toda ou a todo o contingente de assistidos pela Petros. Ele se aplica a uma parte. Então seria necessário que cada um assinasse esse termo. E nós não iremos assinar. Não iremos assinar, não iremos vender nossos direitos. Se já na definição de uma forma realística de pagamento do déficit foi necessário fazer um termo de não judicialização para que se promovesse uma solução, não é absolutamente necessária nesse caso. Não é correto fazer com que se exija. Não é correto e não é legal, como disse o ilustre colega, que inclusive é advogado, Fernando de Castro Sá. Não iremos assinar. Ninguém, mesmo que as entidades e os sindicatos concordem com isso, coisa que sabemos que não estão de acordo, cada um de nós precisaria dar o acordo para que isso acontecesse. Não faremos isso. Presidente Bruno, está na hora do senhor cumprir com o que prometeu. Não judicializar mais coisa nenhuma. Porque não é necessário judicializar essa questão. Basta que o senhor apresente para a diretoria e a diretoria, junto com o Conselho Deliberativo, que são os conselheiros eleitos e os conselheiros indicados que terão que decidir ao final essa questão, uma proposta coerente e aderente ao que define o regulamento. Só isso, mais nada. E, reitero, vamos fazer um grupo de trabalho que vise eliminar grande parte das 27.000 ações jurídicas que existem contra a Petros. É isso que precisamos fazer. Trabalhar para reduzir o contingente de ações legais
né, as demandas legais contra a Petros e não criar mais uma. Aproveitando o ensejo, um outro colega também, já ex-diretor, inclusive da Petros, e ex-conselheiro da Petros, Paulo Brandão, fez ontem uma manifestação que eu vou contribuir para compartilhar com todos os senhores e vou contribuir com a diretoria da Petros para conhecer, totalmente aderente ao que o conselheiro Fernando Sá fez, mas com um pouco mais de ilustração e algumas outras variáveis. Diz o Paulo Brandão: caros participantes deste grupo, consideramos os conselheiros eleitos da Petros, eleitos por nós, participantes e assistidos, como nossos legítimos representantes junto à Fundação. Perfeito. Assim, os considero sem considerar quem os indicou, sejam sindicatos ou associações ou grupos independentes. Eleitos, eles têm um compromisso com todos os participantes assistidos em todos os planos administrados pela Fundação. Perfeito. E é exatamente isso que estão fazendo Cashel, Fernando Sá e Norton. É o compromisso de serem intransigentes em defesa dos interesses e direitos de todos. Estamos vivendo um momento da maior importância nesse sentido, quando no Conselho Deliberativo está pautado para deliberação os direitos dos assistidos dos PPSP não repactuados pós e pré-70. A proposta apresentada pela diretoria para negociação com as entidades representativas dos participantes e assistidos está sendo objeto de análise no Fórum em Defesa da Petros e da AMS. Nesse fórum, prezado presidente Bruno Dias, são todas as entidades, todos os grupos da internet e mídias sociais estão nesse fórum e todos endossam a proposta que foi apresentada pelo Fernando Sá ou o entendimento do Fernando Sá. Entretanto, somente agora uma parte significativa desta categoria, representada pelo Citramicos e Fetramico, teve oportunidade de realizar uma reunião virtual com a equipe da Petros que está tratando deste assunto, que é da maior importância para essa categoria, principalmente para os empregados e ex-empregados da Petrobras Distribuidora, atualmente Vibra, uma vez que foi privatizada. A proposta apresentada não está atendendo parte desta categoria e difere da solução que está sendo apresentada para os ex-empregados e empregados da Petrobras, quando o plano, e devemos considerar que o plano é um só e multipatrocinado pela Petrobras, Petrobras Distribuidora, atual Vibra e Petros. Portanto, é da maior importância que todos os conselheiros façam contatos com estas lideranças, as lideranças do fórum, ou participem do fórum para acompanhar as sugestões que vão sendo apresentadas, visto que a legislação e a decisão do Superior Tribunal de Justiça não permitem para a Previdência Complementar que não haja reajuste anual e que, no mínimo, a correção não pode ser inferior ao índice inflacionário, hoje IPCA. Assim sendo, recomendamos aos nossos legítimos representantes, os nossos conselheiros, atenção e dedicação máxima a este assunto, considerando que a decisão final será dada pelo Conselho Deliberativo da Petros. Consideramos ser essa decisão necessariamente imparcial para impedir que somente os interesses das patrocinadoras possam prevalecer. Então, vou repetir aqui, caríssimo presidente, caríssimo diretor, algo muito importante, que é a questão do reajustamento. Portanto, é da maior importância que todos os conselheiros façam contatos com essas lideranças,
para acompanhar as sugestões, visto que a legislação e as decisões do Superior Tribunal de Justiça não permitem, para a providência complementar, falta de reajuste anual. Nós estamos sem reajuste anual desde 2019. Prezado diretor Akira, prezado presidente, não tenho representação formal de nenhum grupo e de nenhuma entidade, ou até mesmo do fórum, embora seja participante do fórum, inclusive, de vários grupos, e já de termos tido a oportunidade de conversar pessoalmente, não tenho nem a pretensão, nem a representação formal de representar a nenhum deles. Apenas estou trazendo até vocês, eu espero que vocês, como rotina fazerem, tenham visto ou vejam esse vídeo e atendam ao que está sendo colocado por imensa e esmagadora maioria de gente que entende de Petros, de gente que viveu a Petros ao longo dos últimos 30 anos, de gente que conhece muitíssimo bem a Petros e que entende que essa questão não pode ser judicializada, mas não por a Petros exigir um termo de não judicialização. Basta que a Petros siga o que está no regulamento. Não existe teto algum. Existe teto, sim, para quando se entra dentro de um novo formato de contribuição. Ou seja, definir qual será o valor da aposentadoria que cada um de nós recebe quando se aposenta. Aí sim existe a definição de qual será esse valor. Após essa definição, o que existe é simplesmente saber se somos ou não repactuados, se somos ou não pré-70 e se pertencemos ou não a que grupo de participantes, pré-82 ou pós-82. Findo essa questão, o que se aplica são exatamente ou IPCA, se for não repactuado, ou o valor que está previsto para reajustamento do salário do pessoal do Ativa quando se trata de não repactuado. E quando, porventura, não existir essa condicionante, aplicar-se-á, como diz a lei, e a gente não pode simplesmente ignorar a lei, o reajuste dado pelo INSS. Então, não vamos judicializar essa questão, prezado presidente Bruno e prezado diretor Akira, se cumprir simplesmente o que está dito na legislação. Está na hora de acabar com o sofrimento e não promover mais ações de cunho legal, mais passivo legal para Petros, mais sofrimento para quem já está sofrendo e já está tendo problemas de sobreviver, pois não esqueçam, senhor presidente e senhor diretor, que além de pagarmos o déficit da Petros e a contribuição normal, ainda pagamos também déficit na AMS e AMS normal. Tudo isso é deduzido do nosso salário. Estamos realmente numa situação onde nada disso é necessário para que possa ser resolvido o problema de quem está quase que de pires na mão, solicitando ao ilustre presidente Bruno e ao diretor e a todos os conselheiros que já entenderam e caminham neste contexto, numa situação que todos nós desejamos, que a diretoria da Petros entenda que ela não está diretor ou não está presidente para servir exclusivamente a patrocinadora. Ela precisa fazer, a diretoria da Petros, aquilo que é de cunho legal. E neste caso específico, cumpra-se o que está no regulamento da Petros e na legislação.
Agradeço muito a todos os colegas que chegaram até aqui. Peço que compartilhem e divulguem este vídeo pelo conteúdo, pela manifestação dos conselheiros, por intermédio do Fernando Sá, pela manifestação do ex-diretor, ex-conselheiro da Petros, Paulo Brandão, e pelo entendimento comum de todos que acompanham o desenvolvimento dessa questão, de que é necessário e urgente uma solução que atenda a todas essas questões. Obrigado a todos, um bom domingo e esperamos que a Petros se digne a fazer o que é urgente e necessário, resolver esse problema. Se você ainda não é assinante do canal, assine e compartilhe com todos os seus colegas e amigos este vídeo e todos os outros que estão aqui no canal que tratam do nosso interesse. Um bom domingo a todos, a gente se vê no próximo vídeo. Tudo em defesa da coletividade petroleira, dos nossos direitos junto a Petros e da AMS Petrobras. Um grande abraço e bom domingo a todos.